na passagem de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40, encontramos uma das mais eloquentes parábolas de Jesus, que serve como um chamado à vigilância e prontidão. Neste trecho, Jesus emprega a imagem dos servos que devem permanecer acordados e preparados, aguardando o retorno de seu Senhor de uma celebração de casamento. É um convite para viver em um estado constante de prontidão espiritual, com a consciência de que o tempo é incerto e o retorno do Mestre pode ocorrer em qualquer momento. Os empregados alertas. Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 40. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e convido vocês a esta reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A parábola do servo vigilante faz parte de um capítulo que registra um longo discurso de Jesus perante uma grande multidão, incluindo seus discípulos. Na primeira parte de seu discurso, o Senhor Jesus se dirige especialmente aos seus discípulos, provavelmente um grupo maior que os 12 mais próximos. Já na parte final de seu discurso, Jesus se dirige à multidão. Inclusive, neste mesmo discurso, Jesus contou outras duas conhecidas parábolas: a parábola do rico insensato e a parábola dos 2 servos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, essas duas parábolas estão no meu canal. Aqueles que ainda não assistiram, por favor, assistam. A primeira parábola fala sobre a tolice de depositar toda sua confiança nas coisas passageiras deste mundo. Nesse sentido, encontramos um contraste entre o homem rico e tolo dessa primeira parábola e o servo vigilante. Enquanto o homem tolo está com seu coração na terra, o servo vigilante está com seu coração no céu. Já a segunda parábola enfatiza
o mesmo ponto da parábola do servo vigilante. Ela destaca que o servo bom é aquele que age com vigilância, comprometimento e prudência. Como já fica claro, a parábola do servo vigilante é uma lição sobre a vigilância, e isso é evidente em cada frase da parábola. Em primeiro lugar, Jesus diz que o servo vigilante tem o seu lombo cingido. Essa expressão faz referência ao costume da época. As pessoas naquele tempo usavam longas túnicas que dificultavam seus movimentos. Então, elas usavam um cinto que mantinham suas vestes acima dos joelhos para possibilitar agilidade na execução de seu trabalho. Portanto, estar com o lombo cingido significa estar vestido de modo adequado para poder agir prontamente. Aplicando essa metáfora à vida espiritual, o servo vigilante é aquele que está sempre preparado para receber o Senhor. É aquele que está sempre pronto para agir pela causa do reino de Deus e servir ao Senhor de forma adequada, aguardando diligentemente sua volta. Em segundo lugar, Jesus diz que o servo vigilante mantém sua candeia acesa. Naquele tempo não havia luz elétricas, e as candeias eram essenciais para enxergar durante a noite. Se um servo não estivesse com sua túnica cingida e com sua candeia acesa, ele jamais poderia abrir a porta para o seu senhor de madrugada, pois certamente ele iria tropeçar no escuro. Em ambos os casos, tanto em relação às vestes como em relação às lâmpadas acesas, a parábola indica a necessidade do compromisso em servir, a necessidade de preparação para receber o Senhor. Nesse ponto, o mesmo princípio ensinado na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, de 1 a 13. E essa parábola eu trarei para vocês em uma nova ocasião. Em terceiro lugar, a parábola de Jesus diz que o servo vigilante será graciosamente recompensado pelo Senhor, no sentido de que o próprio Senhor servirá os seus servos. A inversão de papéis é impressionante. Essa é uma cena impensável do ponto de vista humano. Mas durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus deu uma verdadeira aula sobre o significado de servir. O Senhor tomou o lugar de servo e as implicações finais de sua obra poderão ser vistas em toda plenitude na ocasião de seu retorno, quando ele acolherá seus servos bem-aventurados nas bodas celestiais. Alguém pode perguntar: quando o Senhor virá? Apesar de terem como certa a volta do Senhor, nós cristãos, nós conhecemos a resposta dessa pergunta. Por isso, nós, cristãos genuínos, somos servos vigilantes, pois nós estamos prontos a receber o Senhor em qualquer vigília da noite. Lucas, capítulo 12, versículo 31. Os judeus tinham o costume de contar
as horas noturnas, dividindo a noite em 3 vigílias, enquanto os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. Mas os servos vigilantes estão sempre prontos em seus postos, a qualquer vigília da noite, enquanto aguardam o retorno de seu Senhor. Por isso eles são verdadeiramente bem-aventurados. E aqui Jesus conclui a parábola trazendo uma lógica semelhante à mensagem de outra de suas parábolas, a parábola do ladrão. Mateus capítulo 24, versículos 42 a 44. A ideia de que se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, ele conseguiria proteger sua casa. Da mesma forma, os servos de Cristo não sabem a que horas o seu Senhor chegará. Então, como bons servos vigilantes, eles devem estar sempre preparados. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, meditem nesta reflexão. E também vos agradeço por me acompanharem neste vídeo. E peço, se possível, que assistam os vídeos deste canal. Espero poder contar com vocês para os próximos vídeos. Peço também que compartilhem com vossos amigos, familiares. Comentem sobre essa reflexão. Deixem o like. E espero poder contar com vocês para os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Amém.